Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, a todos. Nessa tarde, nesse horário do almoço, nesse horário de meio-dia, eu quero poder contribuir de alguma forma com os amigos aqui da rede social. Estamos nesses dias vivenciando situações, vivenciando momentos delicados no contexto da igreja brasileira, e nós entendemos que há uma necessidade de manifestar o reino de Deus, de anunciar a palavra de Deus, de compartilhar a verdade com os servos de Deus, os homens, as mulheres de Deus. Na verdade, assim, há uma necessidade da igreja, uma palavra que edifica, uma palavra que ajusta, uma palavra que liberta. Esses dias eu tive o privilégio de assistir aqui a live da minha amada e ver ela emocionada, contando o seu testemunho. Realmente é motivo de muita felicidade, muita alegria poder estar vivo para compartilhar essa tão grandiosa bênção que é estar vivo, é estar na presença de Deus. E agora, nesse horário aqui, eu quero compartilhar algo, eu quero anunciar uma palavra de Deus. Eu vou deixar esta live salva, vou deixar essa live guardada aqui e compartilhar algo da palavra do Senhor Jesus, da mensagem do Evangelho, da palavra de Deus. Eu quero deixar realmente uma reflexão para os nossos dias, realmente deixar uma reflexão bíblica para a nossa geração. E o texto que eu desejo usar na leitura nessa grande oportunidade é o Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Na verdade, nós vamos observar um texto no Evangelho nós vamos para o Evangelho de Lucas. Eu ia ler aqui o Evangelho de João, mas o desejo aqui, o que está no nosso coração, está no Evangelho de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Evangelho de Lucas, o capítulo de número 7, é a reflexão, a breve reflexão que nós vamos observar. O versículo que nós vamos ler é o versículo de número 12, louvado seja Deus, 13, 14, até o verso de número 16 e 17. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, os versos são os de número 12 até o verso 17, que diz assim: E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade, vendo-a, olha os detalhes da palavra. O Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam. Disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou temor, glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta
se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma oração e vou entrar aqui no texto bíblico para fazer algumas aplicações a você que está nos acompanhando e a você que vai acompanhar em uma outra ocasião. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse exato momento, Pai, eu quero poder ser relevante para aqueles que vão ouvir essa palavra. Quero poder anunciar uma palavra de ânimo para aqueles que estão talvez desesperançados, que o alvo, o coração do teu povo seja tocado e que a verdade do teu evangelho possa fazer com que o teu povo venha refletir naquilo que o teu povo precisa vivenciar para que o teu nome seja glorificado. Abençoa aqueles que vão estar ouvindo esta palavra no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, queridos e queridas, servos de Deus, o texto que ora acabei de ler é o Evangelho de Lucas, o capítulo de número 7, a partir do verso de número 12. Na verdade, a história é muito conhecida, então, por ser uma história muito conhecida pelos ouvintes da palavra de Deus, isso facilita a compreensão daqueles que vão absorver essa palavra. O texto que nós lemos aqui é um texto que fala sobre o filho da viúva de Naim. É um texto muito conhecido do Evangelho de Jesus. Na verdade, esse Evangelho aqui, escrito pelo médico Lucas, Evangelho esse que dá um ponto de vista da história de Cristo a partir de um especialista, de um historiador, que era médico e também tinha as suas aplicações, que também tinha uma forma mais cirúrgica de observar a vida de Jesus. Mas a Bíblia diz que esse Lucas, ele escreve aqui no capítulo 7, pelo menos duas manifestações do Evangelho, duas ações de Cristo que são verdadeiramente interessantes. No capítulo 7, a Bíblia fala que Jesus ele vai dialogar com um centurião de Cafarnaum. Logo após dele manifestar a mudança, a libertação através da sua palavra na vida desse centurião romano na cidade de Cafarnaum, a Bíblia diz que ele agora vai até uma cidade chamada Naim. E o texto diz que quando ele chega nessa cidade, estava havendo na porta da cidade, na saída da cidade, ele se encontra com uma multidão que estava acompanhando num cortejo fúnebre o enterro ou o momento de despedida de uma mãe que estava desesperada, até porque ela, além de ser, naquele momento, de perder o seu filho, ela já havia perdido o seu marido, então era uma viúva. Então uma mulher que não tinha nenhuma perspectiva. O seu filho morre, o seu marido havia morrido, e ela agora estava desamparada naquele exato momento. E a Bíblia diz que havia uma multidão que estava acompanhando aquela mulher, que estava observando aquela situação que estava acontecendo ali. E de repente agora Jesus está se aproximando dessa cidade. Jesus agora determina passar por essa cidade. E quando ele chega na porta dessa cidade, ele percebe que a multidão está carregando um defunto, uma pessoa que já havia morrido. Veja que a experiência que Jesus ele vai proporcionar àquelas pessoas vai ser uma experiência extraordinária. E aqui nós temos algumas aplicações para fazer na vida daqueles que andam com Jesus. Primeiro que, independente da circunstância em que as pessoas estão vivendo, quem anda com Jesus pode testemunhar milagres. Talvez você está vivendo um momento difícil da tua caminhada e não está entendendo o que está acontecendo na tua história.
mas através da palavra de Deus, nós temos na palavra de Deus essa certeza de que quem anda com Jesus testemunha milagres na sua jornada. Uma das aplicações que eu posso fazer aqui, observando esse texto bíblico, é que o milagre que acontece na vida da viúva de Naim e do filho dela, na verdade é uma manifestação do poder dele, e todos que ali andavam com Jesus, no caso aquelas pessoas que seguiam Jesus, viram isso. Então dá para essa palavra nos mostra que quem anda com Jesus vê coisas extraordinárias acontecer no meio da jornada. E também dá para nós analisarmos que quem está recebendo a presença de Jesus, que no caso foi a viúva de Naim, também recebeu um milagre, também testemunhou milagres extraordinários. Olhando nessa perspectiva da palavra de Deus, nós temos aqui uma palavra de ânimo para essa sociedade que se diz cristã, mas que está amedrontada com os acontecimentos que vêm acontecendo. Veja que o que Deus está fazendo na face da terra é algo, o que Deus está permitindo que aconteça, é algo que nós não temos o controle absoluto, não podemos resolver, mas nós podemos observar na palavra de Deus que Jesus ele é soberano, e o que ele faz, o que ele vai fazer, o que ele tem a fazer é muito maior do que o que nós estamos entendendo nesses dias. E nós temos aqui, dentro desse texto aqui, a esperança de que quando nós andamos com Jesus, nós somos pessoas que podem testemunhar milagres extraordinários na face da terra. Jesus ele pode fazer coisas extraordinárias na sua vida, na sua história. Veja que o filho da viúva de Naim estava morto, a viúva estava angustiada, a sua família estava humilhada, a morte tinha visitado a realidade dessa casa, mas Jesus estava chegando naquela situação. Porque aonde Jesus chega, milagres acontecem. Aonde Jesus aparece, milagres são testemunhados, pessoas veem coisas extraordinárias acontecer. A morte ela tem poder sobre o homem, mas não tem poder sobre Jesus. Jesus ele tem poder acima da morte. Jesus venceu a morte. E a Bíblia diz que quando ele chega na porta da cidade, ele vê essa multidão levando o defunto, ele vê pessoas levando o defunto, ele vê uma mãe desesperada, viúva, com uma grande multidão. E a Bíblia diz que quando ele vê essa mulher, quando ele observa a calamidade em que essa mulher está inserida, o texto diz que Jesus agora vai se mover, vai mover-se de íntima compaixão. Jesus agora vai ter compaixão daquela mulher que está sofrendo. Nós não servimos um Deus insensível. Nós não servimos um Deus que não tem compaixão das nossas vidas. Ao contrário, o cristianismo nos apresenta um Deus que se compadece das nossas dificuldades. Um Deus que se mostra presente na hora da nossa calamidade. Um Deus que não nos deixa abandonado, independente das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Um Deus que se movimenta para nos salvar, para libertar, para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Nós temos um Deus que pode mudar a situação da nossa vida. Hoje em dia nós estamos observando que essa pandemia ela está ferindo a concepção de fé de muitas pessoas que se dizem cristãs. Tem muitos cristãos que estão paralisados nesses dias e não conseguem mais se colocar de pé diante das tribulações que estão vivendo. Tem muitos cristãos que estão atrasados, estão paralisados, estagnados, e não tem esperança de um futuro melhor. Mas nós temos um Deus que se compadece, nós temos um Deus que se compadece das nossas dores, nós temos um Deus que é amigo, um Deus que é presente, um Deus que está acessível. Nós temos um Cristo que é libertador, um Cristo que quando ele decide mudar a circunstância, ele muda. Nós temos um Deus que nos dá a esperança de dias melhores.
Um Deus que não pode ser parado, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos um Deus que abraça as nossas dificuldades, que nos chama para perto, nos chama pelo nome. Nós temos um Deus que nos ama de forma incondicional, ao ponto de entregar a sua própria vida para nos salvar. Você não tem motivos para ficar de cabeça baixa. Você não tem motivos para ficar paralisado, independente do que está acontecendo na tua vida. Veja que aquela mulher tinha acabado de perder o seu filho. Ela tinha perdido o seu filho e antes tinha perdido o seu marido. A situação que aquela mulher estava vivendo era completamente angustiante. Ela estava vivendo dias difíceis. Enterrar o marido, enterrar o filho, para ela era o fim. Só que não era assim que Deus queria ver ela. Deus queria mudar a história daquela mulher. A morte veio e assolou a família dela, acabou com tudo, mas Jesus estava se aproximando, porque a morte só manda enquanto Jesus não chega. Quando ele quer que aconteça coisas ruins, acontecem. Mas Jesus, ele pode mudar o quadro, ele pode mudar a situação. Esse milagre aqui, essa ressurreição, nos prova que é capaz, que Jesus tem poder sobre a morte, que é possível ressurgir das trevas, que é possível ressuscitar, que é possível viver uma nova vida, ter uma nova história, ter uma nova perspectiva. A fé que nós professamos é uma fé viva, uma fé eficaz. Nós não seguimos um Deus que é paralisado, é estático. O nosso Jesus, ele não é paralisado. O nosso Jesus, ele não é estático. Ele não está preso ao tempo, ele não está preso às nossas convicções humanas. O nosso Deus, ele é poderoso. Então você tem motivos para glorificar o nome do Senhor. Deus está no controle de tudo. Tem coisas que acontecem na nossa vida para que a gente possa aprender com Deus, que a gente possa crescer na graça, crescer no conhecimento de Deus. Existem testemunhos que vão ser construídos no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da dificuldade. Existem coisas que estão na agenda de Deus que fogem da nossa compreensão, mas Deus está no controle de tudo. Veja que a Bíblia diz que vendo o Senhor moveu-se. Quando Jesus viu a situação daquela mulher, quando Jesus testemunhou as lágrimas daquela mulher, quando Jesus observou a calamidade em que ela estava inserida, quando ele percebeu a dor que aquela mulher estava vivendo, ele se compadeceu dela. Então, Jesus, ele se compadece das nossas dores, ele se compadece das nossas dificuldades, ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o peso, a angústia, ele conhece a nossa realidade. Nós não temos um Deus distante, nós temos um Deus que enviou seu Filho e temos um Filho de Deus que sabe das nossas realidades. Jesus, ele conhece a realidade humana. Ele passou por isso. Ele viveu nessa terra, ele foi homem. Jesus, ele viveu como homem aqui na terra, ele foi 100% homem. Então ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que é você estar apreensivo, preocupado. Então, na hora das suas preocupações, você pode se apegar ao Evangelho, você pode se apegar a Jesus. Jesus, ele não fecha a porta. Ele não fecha a porta para impedir a nossa aproximação dele. Não, ele está sempre de braços abertos para receber os seus filhos. Nós somos seres humanos, temos nossos defeitos, mas Jesus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que quando ele vê, ele diz, não chores. Falar não chores para alguém que perdeu o seu filho e havia perdido o seu marido é algo que é fora do comum. Mas ele fala porque ele tem a solução do problema. Existem pessoas que vão bater no teu ombro e vão falar não chores para você, mas eles não vão poder te ajudar. Mas quando Jesus fala com você, quando Jesus te manda, quando ele te dá uma determinação, é porque ele tem a solução. Ele tem a solução para os teus problemas. A Bíblia diz que ele diz, não chores. E imediatamente ele vai se aproximar daquilo que está causando sofrimento naquela mulher. E a Bíblia diz que ele vai tocar o esquife.
ele vai tocar o ambiente, ele vai tocar a caixa de madeira que o filho daquela mulher estava dentro. O filho daquela mulher estava dentro de um esquife. E Jesus agora toca o esquife, porque os funerais judaicos naquela época, eles aconteciam dessa forma. O esquife ficava aberto. Só que a pessoa que tocasse o cadáver, ela se tornava cerimonialmente impura, imunda, segundo o que a própria palavra no livro de Números, no capítulo 19, verso 11 diz. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele toca o esquife e imediatamente ele vai falar com o jovem que estava dentro do esquife. Veja que a causa do sofrimento daquela mulher era justamente o fato do filho dela estar morto naquele lugar. Só que Jesus agora vai tocar o esquife e vai falar com o morto. Pasme você que me ouve nessa tarde. E o morto vai ouvir a voz dele. Porque o morto pode não ouvir a tua voz, mas quando Jesus fala, o morto ressuscita. Mortos espiritualmente falando, não ouvem a voz das mães, dos pais, não conseguem reagir aos estímulos familiares. Mas quando Jesus fala, o morto ressuscita. Então Jesus ele está nos provando, nos mostrando na sua palavra que ele pode mudar circunstâncias, que ele pode arrancar as lágrimas de um rosto de uma mulher angustiada e colocar um sorriso de felicidade, que ele pode arrancar a dor da alma de um servo dele e restaurar, restabelecer uma família, restituir um lar. Porque quando Jesus ressuscitou aquele jovem, Jesus estava restituindo uma família. Jesus estava restabelecendo a ordem dentro daquela família. Jesus estava mudando o olhar daquelas pessoas. Jesus estava tocando na alma daquelas pessoas. Jesus estava provando para aqueles que estavam testemunhando a derrota daquela mulher que é possível ter uma nova história, uma nova vida, uma nova oportunidade. Jesus estava dando uma nova oportunidade para aquele homem, para aquele jovem, e uma nova oportunidade para aquela mulher, porque Jesus é Deus das novas oportunidades. Enquanto nós estamos aqui, Deus está nos dando oportunidades, e quando Ele quer nos dar uma nova oportunidade, nem a morte pode nos parar, nem a morte pode nos manter presos, porque quando Ele quer fazer, Ele faz. Então você que está ouvindo esta palavra, você que está recebendo esta mensagem, saiba de uma coisa: Jesus, Ele tem a solução para as tuas dores, Ele pode mudar. Ali aquela mulher, o que ela fez, que a graça é um favor imerecido, e o que ela fez para receber aquilo dali não foi nada. Foi simplesmente a vontade de Deus entrando na realidade magoada, ferida daquela mulher e mudando a situação daquela mulher. Ela não fez nada, mas Deus quis fazer. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Há circunstâncias que nós temos que cooperar com a vontade permissiva de Deus para que a nossa vida venha mudar. Há circunstâncias que está no plano de Deus que nós venhamos fazer a nossa parte, mas há situações que nós não conseguimos fazer nada e mesmo assim Ele faz, mesmo assim Ele muda a situação. Tem coisas que você tem que fazer e Ele conta com a sua atitude, o seu comportamento coerente com a sua palavra, mas tem coisas que você não consegue fazer e Ele faz. Ele faz porque Ele quer, Ele faz porque Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Ele faz porque Ele é Deus. Ele faz mesmo que as pessoas digam para Ele não fazer. Ninguém para Jesus, ninguém pode aprisionar Jesus. Jesus não é patrimônio de religiões. Jesus é Deus. Nós estamos aqui como representantes da graça de Deus, embaixadores de Cristo para compartilhar essas verdades,
para dizer que é possível ter uma vida transformada, é possível viver uma nova história, é possível ter uma nova perspectiva, é possível ser alguém vitorioso em Cristo, porque em Cristo as lágrimas da viúva de Naim cessaram. Talvez você anda chorando porque você não se apropriou das promessas de Cristo, ou você não se deixou levar pela palavra de Deus, ou você ainda não percebeu o poder da palavra de Deus. O que falta para esse mundo é Jesus, e Ele está disponível. Isso é maravilhoso. Nós não somos dignos, mas Ele está conosco, Ele é o nosso amigo. Talvez você não tenha amigos verdadeiros na tua história, talvez você não tenha pessoas que você pode confiar. Não fique preocupado com isso. Não fique preocupado se tem uma grande multidão testemunhando o teu fracasso. O teu fracasso tem data marcada. A tua dor tem hora marcada para terminar. Jesus quer fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, continue adorando o nome do Senhor. Continue seguindo a Cristo e vendo Deus fazer na vida das pessoas. Porque ali Jesus quis fazer na vida da viúva de Naim. Mas teve pessoas ali que só foram testemunhas. E ser testemunha também é honroso. Testemunhar milagres de Deus na vida dos nossos amigos também é bom. É gratificante também. Tem pessoas que vão ser alvo desta manifestação milagrosa. E tem pessoas que vão somente testemunhar. Isso também é maravilhoso demais, irmão. Nós não podemos deixar que as nossas dificuldades falem mais alto do que a palavra de Deus. Vamos continuar seguindo em frente. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Vamos continuar vivendo o Evangelho. Vamos continuar acreditando em dias melhores. O que Deus tem para as nossas vidas é maior do que as nossas limitações momentâneas. A nossa vida humana, ela está nas mãos de Deus. E Ele sabe o momento do nosso fim. Naquele dia não era o fim daquele jovem. Talvez o fim daquele jovem naquele dia estava determinado pela medicina, pela família, pelas pessoas. Todos estavam testemunhando o fim dele, mas não era o fim dele. Talvez você mesmo está assim, mas pastor, eu estou testemunhando o meu próprio fim, não tem mais jeito. Mas Jesus, Ele pode mudar a situação. Se Ele não quiser fazer, nós vamos fazer o quê? Nós vamos continuar acreditando até o fim. Para aquela mulher havia um ponto final na vida do seu filho. Mas Jesus mudou a situação daquela família. Jesus restaurou o filho da viúva de Naim. Uma mulher que não tinha valor na sua sociedade. Uma mulher que era abandonada pelo conceito da sociedade. Porque o marido dela morrendo, ela perdeu o conceito. Ela perdeu o conceito social. Socialmente ela era uma derrotada só pelo fato de ter perdido o seu marido. Porque as viúvas da religião naquela época, dentro do contexto religioso judaico, elas não eram tão honradas assim. Elas não eram tão valorizadas dessa forma. Jesus mostra que ele valoriza quem a maioria não valoriza. Jesus mostra que o Evangelho dá atenção aos desprezados da sociedade. Tem pessoas que estão sendo desprezadas da sociedade. E o Evangelho abraça essas pessoas e dá uma nova oportunidade. Aquela mulher, ela viveu isso. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, Ele toca o esquife, fala com o jovem e diz, levanta. O que Ele falou aos olhos humanos é impossível. O que Ele falou para aquele jovem, para quem ouviu, a não ser o próprio jovem que ouviu aquilo, as testemunhas, naquele momento, é impossível. É impossível. Não dá para levantar daí. Vai continuar caído, vai continuar paralisado, vai continuar estático. Está morto. Quem viu a situação diz, já era, não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz que de repente o jovem se coloca assentado e começa a falar. Quando Jesus fala com aquele jovem, Jesus mudou a estrutura daquele jovem. Jesus transformou ele. Quem ouve do lado de fora não entende o que acontece do lado de dentro.
porque o evangelho é assim. Quando o evangelho vem em nossa direção, quem ouve Jesus falar conosco não entende o que está acontecendo lá de fora. Mas algo muda aqui dentro, porque é inevitável. Não dá para se esquivar dessa voz que mexe as estruturas do homem, que transforma vidas, que liberta os cativos. Só sabe o que o evangelho é capaz de fazer aquele que ouviu a voz de Jesus e aquele que entende realmente o que a voz de Jesus é capaz de proporcionar. E a Bíblia diz que o jovem ouve a voz de Jesus e agora ele se senta e começa a falar. É espantoso o poder de Jesus. É magnífico. Parece que eu vejo aquele jovem assentar dentro de um esquife carregado por pessoas, indo para o ponto final, indo para a última memória, a última recordação. E agora ele se assenta, olha para os lados e começa a falar. E quando ele começa a falar, todos são obrigados a ouvir, porque aquele jovem que está falando ouviu Jesus falar, e o que Jesus falou mudou ele de dentro para fora. Porque o evangelho é assim. Nós ouvimos ele falar, mudamos e falamos, e as pessoas ouvem, porque Deus mudou a nossa vida. Qual relevância aquele jovem teria para falar se ele não tivesse ressuscitado naquele momento? Como que ele ia atrair a atenção daquelas pessoas? Mas ali o evangelho mudou ele, e agora quando ele fala, todos estão ouvindo. E a Bíblia diz que de todos os que estavam ao redor, se apoderou o temor e glorificavam a Deus. Porque o milagre que Deus não é para a glória tua, é para a glória de Deus. O que Deus fez na minha vida não é para a minha glória. Eu não mereço a glória dos homens, eu não sou digno. Mas tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. O que o evangelho está proporcionando na nossa vida é para a glória de Deus. É para que haja temor na vida das pessoas. Jesus não ressuscitou pessoas simplesmente por ressuscitar. Havia um propósito estabelecido naqueles milagres. Todos os milagres que Jesus fez estavam debaixo de uma agenda de Deus, de um propósito de Deus, de uma vontade do Pai. E a Bíblia diz que o próprio Cristo diz que fazia a vontade do Pai. E a vontade do Pai era impactar aquelas vidas, não de forma externa, mas construir dentro deles o reino. Trazê-los para o reino de Deus. Mudar as convicções, o entendimento, mudar a alma daquelas pessoas. Porque é isso que o evangelho faz. Você que está me ouvindo aí, você que está... sai, entra de novo. Você que está ouvindo esta palavra, o que Deus vai fazer na tua vida vai mudar a tua realidade, vai impactar a tua história, vai transformar a tua vida. Mas isso não é para a tua glória, isso não é para o teu louvor. Então você não pode parar de seguir esse Deus, você não pode desistir, você não deve desistir. Você deve continuar, você deve perseverar. Perseverar ao lado da graça, agarrado nas promessas de Deus, abraçado com Deus. A Bíblia diz que houve um temor, e todos olharam para Jesus e disseram: um grande profeta se levantou. Por que profeta? Porque eles entenderam que o que ele fala acontece. Jesus é profeta por excelência, porque tudo que ele falou aconteceu. Se Jesus falar acerca da tua vida, vai acontecer. Não se preocupe. Não fique angustiado. Descansa nas promessas de Jesus. Vive o evangelho a cada dia. Viva a promessa de Deus. Siga Jesus. Nós estamos vivendo um tempo complicado. Se você não se apegar a Jesus, você vai sucumbir. A sua vida vai ficar estagnada. Responda a essa graça, vivenciando dias abençoados na presença dele. A Bíblia diz que um grande profeta Deus visitou, porque se tem um profeta chamado Jesus vivenciando conosco na nossa vida,
Deus visita o seu povo. Deus vai visitar o seu povo porque tem deu dele esta fama por toda a Judéia. Todos ali ouviram falar do que Deus fez na vida daquela família. Deixa eu profetizar na tua vida. O que Deus vai fazer na tua família vai ser ouvido, vai ser visto, vai ser testemunhado em toda a circunvizinhança. É impossível, sendo alvo de Deus, não ser relevante, não ter um testemunho para contar. Você que está vivenciando aí momentos difíceis, deixa eu fazer uma aplicação na tua vida da palavra de Deus. O que Deus vai fazer na tua vida vai alcançar pessoas. Pessoas vão olhar para você e vão falar assim: olha, Deus ressuscitou, Deus transformou aquela família. Quando a viúva de Naim andava pela rua após o milagre, dá para imaginar. Não estou dizendo que está escrito, não está escrito. Não está escrito na Bíblia isso. Mas só de a gente ler o texto, se correu ali naquela região a fama de Jesus pelo que ele fez ali naquele lugar. Se Jesus ficou famoso, mais um pouco famoso, mais famoso, porque mudou a vida daquela mulher. Aquela mulher que foi alvo de Jesus ali naquele momento, aquele filho dela, quando eles andavam pela rua, as pessoas falavam: olha ali, eu estou imaginando, olha ali o jovem que estava morto, mas Jesus ressuscitou. Estava com os seus dias contados, mas Jesus ressuscitou. Olha a história daquela pessoa, meu Deus, porque o que Deus faz na nossa vida é grandioso. E as pessoas olham para nós e falam: olha o que Deus fez na vida dela. Olha o que Deus fez na vida dele. Aleluia. Deus vai mudar a história da tua família. Recebe esta palavra profética nessa tarde. Recebe essa mensagem de Deus. Recebe esta palavra de graça na tua vida. Isso não é pago, você não precisa pagar para ouvir uma palavra dessa não, irmão. Eu não estou aqui atrás de aplausos, não. Eu estou aqui para dizer para você que está desesperançado, Jesus, ele pode mudar a situação. E aquilo que ele faz na tua vida, testemunha. Faz com que a fama de Jesus, o nome de Jesus, seja glorificado e você seja marcado para sempre. Porque aonde aquele jovem passava e alguém reconhecia, falava: lá vai alguém que Jesus mudou. Lá vai uma mulher de Deus. Olha lá, a viúva de Naim, quem ela é? Olha o que Deus fez. Ela está vivendo com um milagre. O filho da viúva de Naim se tornou um milagre vivo. Porque é isso que Deus faz. Deus ressuscita vidas. Deus transforma vidas. E nós convivemos. Nossa vida é um milagre. Nossa caminhada é um milagre. Para a glória de Deus. Nós não somos dignos. Nós não somos dignos. Mas Ele quis fazer e Ele fez. Você não é digna. Você não é digno. Mas Ele faz. E eu venho aqui nessa tarde. Já vou finalizar esta palavra. Vou deixar salvo esta palavra para alcançar mais pessoas. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo esta palavra: continue. Lembre que eu disse no início da live: pessoas que andam com Jesus testemunham milagres. A multidão que andava com Jesus, as pessoas que estavam com Jesus naquele dia viram Jesus agir. Porque quem anda com Jesus vê o agir de Deus. E quem é que a obra que ele faz na nossa vida não seja notável. Notório o que ele faz na nossa vida. Você é a viúva de Naim, nessa oportunidade, saiba que Jesus vai ressuscitar os seus filhos. Saiba que Jesus vai transformar a tua vida. Se você é o filho da viúva de Naim, saiba que Jesus vai te ressuscitar.
Jesus vai falar e vai mudar você por dentro. Jesus vai te levantar, você vai se colocar de pé novamente. Você não vai ficar caído. Se você é a multidão que estava com a viúva, saiba que a calamidade dessa pessoa que você conhece não vai ficar dessa forma. Quando Jesus chega, tudo muda. Se você é a multidão que anda com Jesus, saiba que se você anda com Jesus aonde ele for e você for junto com ele, milagres vão acontecer na tua vida. Quem é você nessa palavra? Quem é você nessa... Quem é você? Deus vai mudar a tua vida. Independente do que está acontecendo na tua história, o ambiente em que você está, o ambiente de luto, não vai ficar de luto. Se Jesus chegar, se Jesus está, tudo muda. Porque quem lança para longe de nós as nuvens escuras que maltratam e ofendem a nossa vida, se chama Jesus. A minha vida, a minha confiança não está nas leis desse mundo, não está nos homens, não está nas palavras humanas, não está no salário que eu recebo no meu trabalho, não. A minha confiança está em Jesus. Você pode continuar, continue buscando, continue indo para a casa do Senhor, vá para os cultos, lute por isso. Continue. Jesus vai mudar a situação da tua vida. Eu quero orar com você que está conosco aqui. Você que ouviu essa palavra. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus fiel, Deus soberano, Deus vivo. Tu és o Deus que faz todas as coisas, Pai. Eu confio plenamente na Tua graça. E nessa oportunidade, como instrumento nas Tuas mãos, eu vim aqui nessa plataforma, nessa rede social, para estar compartilhando a Tua palavra com os Teus filhos. E eu peço nesse exato momento que o Senhor continue guardando, fortalecendo cada um daqueles que serão alcançados por essa palavra. Que todos aqueles que têm, ó Deus, suas dificuldades como algo impossível na sua vida, que eles possam se encontrar com o Senhor, que eles possam conhecer a Tua voz, que eles possam ouvir a Tua palavra, Senhor. Muda a situação, guarda as famílias, liberta os cativos, restaura, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa todos aqueles que são alvo das nossas orações nesse exato momento. Abençoa todos aqueles que precisam, Pai. Liberta, Senhor. Liberta-nos de toda incredulidade, de tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede o nosso desenvolvimento, a nossa fé. Ó Deus, coisas na nossa alma que são, ó Deus, verdadeiros obstáculos para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, que o Senhor nos ajude. Nos ensina a Te amar, Senhor, como Tu mereces ser amado. Nos ensina a obedecer a Tua palavra, porque Tu mereces a nossa obediência incondicional. Nos ensina a seguir os Teus passos, porque Tu mereces, ó Deus, a nossa vida, a nossa atenção. Tudo isso é Teu, Pai. Nos dê graça para vencer o pecado, nos ensina a vencer as mazelas, a ter fé. Que a Tua graça continue conosco, perdoando, restaurando, transformando a nossa existência, Pai. Perdoe as nossas falhas. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos que estão conosco aqui, que ficaram, que receberam essa palavra. Quero pedir aos irmãos que, se possível, compartilhem, porque tem muitas pessoas que podem receber uma palavra de ânimo como essa e podem ser impactados pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe.